Olá, vamos então para a 11ª lei da qualidade de vida, segundo o doutor, psiquiatra e escritor Augusto Cury. Superando os conflitos existenciais. O ser humano sempre perguntou: quem somos, para onde vamos? Nós queremos saber o começo e o fim da vida. Desde sempre nós buscamos o nosso Criador. A religião é o único império que nunca caiu, sempre existiu. Muitos impérios caíram, mas a religião nunca caiu. O consumismo, a estética, o lazer, o trabalho não saciam o ser humano. O nosso eu só se consola se acreditarmos na continuidade da vida. O nosso eu só se consola quando a gente acredita que a vida não termina aqui. Procurar a Deus não é sinal de fraqueza, não, e sim de grandeza da inteligência humana. Até o ateu, ele procura compreender as inquietações existenciais. Augusto Cury fala isso com propriedade porque ele era ateu. No início do século XX, a ciência promete trazer o paraíso para a Terra. Início do século XX. Só que não trouxe. Continuamos com ansiedade, com depressão, famílias deformadas, destruídas, as desigualdades das nações, né? Terrorismo, discriminações sociais, guerras, não foram extirpados do nosso planeta. O problema, então, não está na ciência, né? Porque a ciência quis, no início do século XX, aqui, trazer solução, deu esperança para todo mundo, isso e aquilo. Mas não trouxe a solução. O problema não está na ciência, mas sim na psique humana. Aqui na nossa cabeça, no espírito do ser humano, no espírito. Nós creio, nós somos trindade também, né? Nós temos corpo, alma, que são os sentimentos, e o espírito. O ateísmo foi implodido. Hoje é difícil ateu, tem, mas é raro, é mais raro. As pessoas procuram muito a Deus. Os cientistas voltam para a espiritualidade hoje em dia. Hoje se fala mais em Deus. Mas Deus é real? Por exemplo, vamos pensar assim, como diz o Dr. Augusto Cury aqui. Opa. Pensar é a opção do ser humano? Será que a gente fala, eu vou parar de pensar? Você consegue parar de pensar? Não conseguimos, né? Se você parar, você quando vê já está pensando em alguma coisa. Então, pensar não é opcional. Pensar é inevitável. Podemos sim gerenciar nossos pensamentos, mas não interrompê-los. Nós podemos dar uma organizada nos pensamentos. Nós temos essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade de organizar os nossos pensamentos, mas não de falar, não vou pensar mais. Quando a fé se inicia, a ciência se cala. Quando você começa a ter fé, a ciência se cala. Muitos médicos falam, né? Agora só Deus. Quantos falam assim, não é verdade? Então, a ideia, Deus não é a ideia do cérebro. Falar, o homem está viajando aí pensando que existe Deus. Não. O cérebro é uma ideia de Deus. O nosso cérebro é uma ideia de Deus. É criado por Deus. Homem nenhum conseguiu criar um cérebro como o nosso, enfim, tudo que Deus criou. O homem tenta, mas não cria. Jesus, ele tinha plena consciência da angústia humana diante do fim da vida. Ele sabia disso. Ele defendeu a continuidade da vida e a superação de conflitos existenciais. Ele sempre defendeu. Ele queria que cada ser humano fosse eterno, saudável, tranquilo, feliz, sábio. A psicologia e a psiquiatria não tem como oferecer esse conforto emocional. Não tem. Ela alivia, né? Ela ajuda, mas ela não resolve. Jesus, ele convidava as pessoas, não pressionava. Jesus nunca procurou os primeiros lugares. Nos pódios, ele ia aparecer nunca. Jesus queria servir e nunca ser servido. Jesus, ele só nos ensinou e queria dar e não receber.
Jesus, ele só aceitou ficar acima dos outros quando esteve pendurado numa cruz. Só lá. Só em cima daquela cruz que ele ficou acima das pessoas. A ciência desprezou a sabedoria do mestre dos mestres. A ciência desprezou a sede da inteligência espiritual que o ser humano tem. Eu vou parar por aqui e vou fazer um outro vídeo na segunda parte, ok? Até a próxima!